Bom, pessoal, aqui no site do UOL, temos aqui no blog da Júlia Rocha uma notícia, um pensamento dela. Na verdade, ela escreve um texto tratando dessa questão do Drauzio Varela e a trans que foi entrevistada por ele no Fantástico, né? E depois dessa reportagem, o Drauzio Varela foi alvo de várias críticas, inclusive a trans também, ela foi, a Suzy, né? Ela foi bastante discriminada, né? E aí houve, na verdade, uma grande reação por parte dos conservadores, da sociedade. E a Júlia Rocha, ela faz o texto dizendo o seguinte: mas que cancelar Drauzio querem justificar o próprio ódio. Veja o que diz a Júlia. Porque a internet massacra Drauzio e aplaude Bruno. Ela faz uma relação com o goleiro Bruno, que é acusado do assassinato da Elisa Samúdio, que era a namorada dele. Há pouco mais de uma semana, o médico Drauzio Varela entrevistou uma detenta de nome Suzy no presídio da cidade de Guarulhos. A entrevista era parte de uma matéria sobre as vivências de mulheres trans em presídios masculinos. No momento da entrevista, Drauzio, conhecedor das mazelas do sistema carcerário, por ter dedicado anos da sua vida profissional a cuidar de pessoas encarceradas, oferece a esta mulher um abraço. Um parênteses, ela coloca, não é, a Júlia. Isso diz sobre Drauzio. O que veio depois fala sobre o que somos. Nenhum médico em sã consciência, ao se colocar diante de alguém em situação de encarceramento ou com familiar encarcerado, pergunta a esta pessoa qual foi o crime que ela cometeu. Drauzio estava ali como médico, ele não é repórter, é cientista, estava a documentar as vivências destas mulheres. Não cabia a ele interrogar ou investigar, e isso nos compromete o julgamento como profissionais de saúde. Imagine receber uma mulher em intenso sofrimento, carregada por familiares, chorando porque seu filho foi preso, e perguntá-la o que foi que ele fez. Acaso a resposta vai transferir, melhor dizendo, vai interferir no cuidado que vamos prestar a ela? Há um crime aceitável e outro inaceitável para a prática médica? E é por esta régua que eu vou medir o tanto de humanidade que vou devotar para aquela mulher durante o atendimento. Se seu filho matou uma criança, ela se torna menos merecedora da minha humanidade e da minha habilidade como profissional? E se o próprio criminoso me procura buscando ajuda, devo eu questioná-lo para saber se o crime que fez está ali na minha lista dos que merecem ser relevados? Soube-se, após a publicação da matéria, que a detenta foi autora de um crime bárbaro contra uma criança. Estuprou, torturou, matou. Compartilho sinceramente da dor imensa desta família. Aliás, não consigo imaginar a tragédia sem medidas que é viver um momento como esse. Mas ainda assim, acho importante ir em busca de outra reflexão. Aí ela diz: há 10 anos, um homem e seus amigos mataram, esquartejaram e deram aos cachorros o corpo de uma mulher que, inclusive, era mãe de seu filho. Recentemente, este homem frequentou as manchetes dos jornais anunciando sua volta ao futebol. Que sintomático, não? Parece este ex-atleta, ou melhor, para este ex-atleta comprovadamente feminicida, devotamos admiração e muitos pedidos de selfies. Afinal, qual a diferença entre Bruno e Suzy? Drauzio não sabia de seu crime ao abraçá-la, mas se soubesse. Os homens e mulheres que frequentemente se espremem pedindo por uma foto com Bruno sabiam. Seria nossa transfobia maior que a nossa capacidade de se compadecer com a dor de uma mãe que perde a filha assassinada? Nossa sede de vingança e revanchismo diante do crime de Suzy não nos moveu para buscar justiça por Elisa Samúdio, sua mãe e seu filho? Ou será que no fundo achamos que, diferentemente da vítima de Suzy, Elisa mereceu morrer?
Não se aplaude, não se glamoriza, nem se minimiza nenhum crime, nem os cometidos contra mulheres. Suzy, sendo ela quem for, não muda a realidade de vulnerabilidade extrema da população trans brasileira. Mulheres trans têm expectativa de vida que é a metade da população geral. Extrapole Suzy, ela está a cumprir sua pena. Até que ponto nossa revolta é reflexo de um desejo de justiça ou é tradução do ódio que agora direcionamos a ela? Queremos matá-la? Porque apontamos para Suzy e poupamos Bruno. Será que no fundo estamos buscando meios de atacar uma luta maior? Uma luta de milhões de mulheres por direitos? Uma luta feminista, antipunitivista? Precisamos destituir Suzy de qualquer humanidade para, enfim, deslegitimar tudo que uma mulher trans e negra representa? Será? Bom, a reflexão da blogueira Júlia Rocha é muito importante para a gente pensar esse momento histórico que estamos vivendo agora. Primeiro, que fique claro, ninguém está aqui defendendo um criminoso, quem comete um crime. Não se trata disso. A questão é muito mais ampla do que isso. Afinal de contas, nós somos muito aptos, para julgar. É muito fácil julgar as pessoas, tá? Mas vamos lá. A reflexão que a Júlia nos traz é importante para pensar sobre o mundo trans. Começa por aí. Nenhum médico, por exemplo, nenhum profissional respeitável, ético, ele vai chegar a dizer, não, o que é que você fez? Ah, você cometeu esse crime, então eu não vou atender você. Imagine isso, tá? É fato que a Suzy, inclusive com um outro nome masculino, chegou a cometer um crime bárbaro. Isso é fato. E que ela está pagando por isso. Isso também é mais um fato. Agora, quando se compara essa história da Suzy, que o Drauzio Varela abraçou, com a história do goleiro Bruno, a coisa muda para a sociedade, o tratamento é muito mais tranquilo para o Bruno. Inclusive, todo mundo sabendo que ele é acusado de matar a Elisa Samúdio, a sua mulher. Inclusive, ele tem um filho seu. O que a Júlia nos traz é uma reflexão como seres humanos e uma reflexão para a nossa realidade, para a realidade trans. Não cabe o julgamento de um médico dizer não vou fazer isso porque você cometeu um grave crime. Isso é antiético, totalmente antiético. Agora, julgar, condenar as pessoas sem dar a elas oportunidade é também muito sério. Repito, não se está diminuindo o crime que a Suzy cometeu há alguns anos atrás. Mas, será que não merece a atenção que a Suzy representa também a grande parte da população trans, que tem, inclusive, muitas dificuldades para viver? A transfobia, que é o assassinato de pessoas trans, é muito alto, o índice é muito alto no Brasil. Ela coloca aqui, inclusive, que isso é muito alto, né? Então, para cada dia, por exemplo, você tem uma dificuldade imensa para quem é uma pessoa trans para poder viver, né? Então, se a gente entra nessa de ódio, de difusão de ódio, e não respeitar as pessoas, os seres humanos, não dá uma chance também, a coisa fica pior ainda, tá? E nós não somos deuses para estar julgando ninguém. Inclusive Deus, como consta inclusive nas Escrituras Sagradas, na sua infinita bondade, jamais também julga, jamais condena. O caso da Maria Madalena, né, que todos queriam apedrejar, e ele pergunta quem não tem nenhum pecado, né, e atire a primeira pedra. É mais ou menos isso que devemos considerar, tá? Então não se trata de não levar em conta o crime
hediondo cometido pela pessoa que fez o que fez, né? Não se trata disso. Se trata de uma realidade no que diz respeito à pessoa trans, que sofre todo tipo de humilhação. Não apenas a Suzy, que está presa lá no presídio em Guarulhos, mas toda pessoa trans, que inclusive só pelo fato de já ser trans, já tem os seus dias contados. Estatisticamente, as pessoas trans morrem muito mais cedo do que as outras pessoas, principalmente pelo crime de transfobia, né? Não esqueça de se inscrever no nosso canal, de dar um like e de ativar o sininho para receber nossas novidades. Acesse também a nossa playlist de sociologia, de política, atualidades, literatura, cinema e literatura e muito mais. Até mais.